Entendendo a Bíblia em boa companhia e rompendo o relacionamento. Tema da lição da escola sabatina, a promessa. E a promessa com a aliança eterna de Deus. A promessa de Deus é de uma aliança eterna. Ele fez as coisas para viverem eternamente o mundo, o planeta Terra. Você já viu falar de idílico, um lugar idílico? Vem de Éden, vem lá de onde Deus fez todas as coisas e preparou um lugar especial, um jardim onde colocou o homem. Veja o relato de Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, eles dizem, sejam férteis e multipliquem-se. E Deus viu, verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então Deus se compraz em aproveitar as obras das suas mãos, assim como nós também devemos aproveitar os frutos da terra. As obras das nossas mãos devem ser motivo de louvor diante de Deus. Segue o capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Descansar quer dizer gozar, aproveitar, usufruir do que ele chamou aqui no verso 31 do Gênesis 1 de muito bom. Assim que criou o homem, Deus vinha falando sobre as coisas criadas que eram boas. Eis que era bom, eis que era bom. Tudo que havia sido feito era bom. Quando fez o homem, era muito bom. Por quê? Houve relacionamento. O relacionamento no lugar idílico, um lugar paraíso, um lugar que, além da terra ser muito boa, Deus preparou um lugar especial. Está preparando hoje um lugar também. Veja que lugar é esse. Capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A humanidade surge como ser vivente pelo fôlego da vida de Deus. O fôlego de Deus é que nos vivifica. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos sempre escolhas. É próprio de um ser de relacionamento, é próprio do livre-arbítrio, da liberdade, dar opções. Deus nos deu a opção, a árvore da vida. Coma de todas as árvores que dão semente, mas não coma da árvore do conhecimento do mal. Ontem falamos sobre Eva, o comer do fruto, e isso implicava em violar todos os mandamentos. Lembremos que os 10 mandamentos já existiam na época, além de estarmos diante da ordem, não coma do fruto da árvore do mal. Você percebe que ali estava então uma ordenança para a vida. Mas os mandamentos existiam tanto que Caim, quando matou Abel, já sabia da sua condenação. Sabia que era o não matarás que implicava na sua vida. O não matarás, portanto, já existia. Era um mandamento, um dos mandamentos dos 10, bem revelado no Gênesis. Pois bem, então Deus coloca o homem no melhor lugar do planeta, justamente no jardim do Éden. O Senhor depois, verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Portanto, o jardim era de Deus e ele estava delegando a tarefa de cuidar desse jardim, cultivar. O Senhor deu ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui era uma profecia, era uma advertência. Escolhe o bom caminho, mas se porventura você escolher um caminho que não seja o adequado, saiba que a consequência é, com certeza, a morte. Então surge aí o relacionamento. O relacionamento estava perfeito, todos comendo de todos os frutos que dão semente e da árvore da vida. Então, disse então o homem: esta sim, verso 23 do capítulo 2 de Gênesis, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O nome, portanto, da primeira mulher era mulher, porque do homem foi tirada. Varoa, esse era o nome. Depois foi trocado. Vamos ver logo mais adiante que foi trocado. Assim que nós fizemos a nossa oração. Pai querido, estamos diante de Ti com todas as promessas, com toda a graça, com todos os frutos que podemos escolher dessa vida. Abençoa-nos para que nós colhamos sempre frutos bons de acordo com Seus conselhos. Guarda todos que estão participando desse programa, que estão assistindo, para que eles possam usufruir do melhor deste mundo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A escolha é sua, meu amigo. Relacionamento, divórcio foi o tema dos 5 minutos Vem e Entende, que foi ao ar agora há pouco. É o resumo do que estamos agora compreendendo com mais amplitude diante da palavra de Deus. Pois bem, nós vamos seguir o nosso estudo em Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Depois, 2:15, vem a promessa de Deus. Capítulo 2, verso 15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Verso 23, essa sim é osso dos meus ossos. Agora entramos no tema propriamente da separação, da quebra do relacionamento. Capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o verso 4 a 7. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Mas ora, Deus não tinha falado certamente neste mesmo dia morrerás? Mas a serpente caducou o sentido, trocou, adulterou, mentiu. Disse a serpente, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mais para frente, nós vamos ver que o verso 7, logo ali, os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus. Sim, eles perceberam o mal logo mais, porque perceberam triste momento em que os olhos se abrem e você percebe que não é nada daquilo que você esperava. Simplesmente você se vê completamente no lodo, não na promessa de Satanás, porque todas elas nos conduzem à distorção da realidade da promessa de Deus. Então nós vemos aqui a promessa. Capítulo 3, verso 15. O homem se vê em pecado, o salário do pecado é a morte. E então o verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui nós então participamos da natureza divina, recebendo a promessa de Deus. Por profecia, ele antecipa. O que ele está dizendo aqui? Você não morreu pela minha graça, porque eu virei, morrerei no teu lugar, esmagarei a cabeça da serpente. Então a vida é prolongada. Eva não morreu naquele momento porque fora enganada. Adão, todavia, conhecendo, vendo o fruto na mão de Eva e percebendo o que tinha acontecido, racionalmente decidiu suicidar-se com Eva. Tomou do fruto e participou do pecado. E assim trouxe a desgraça sobre toda a humanidade. Adão, Eva, seus filhos, os animais, as plantas passaram a imediatamente sofrer as consequências do pecado. Eva não percebeu, mas já surgiam os traços do pecado. As mortes já pairava espalhando-se pelo seu corpo. Como um câncer, de célula em célula, vinha a degenerescência. Era a epigenética do pecado contaminando o homem, adulterando a semente. Aquela semente que Deus disse multiplicar e encher a terra, agora multiplicava e enchia a terra de pecadores. Adulterados os genes, adulterada a genética, adulterada a epigenética. Por quê? Porque diz Deus, com o suor do teu rosto comerás. Sim, aí quando a desculpa veio, foi a mulher que me deu, foi a serpente que me enganou, Deus disse, a serpente vai rastejar por entre todos os animais, será odiada, tanto domésticos como selvagens. A mulher com dores no parto vai ter agora os teus filhos. E ao homem com o suor do teu rosto comerás. Cardos e espinhos serão produzidos. Foi Deus quem criou com a sua palavra os cardos e espinhos? Tenho certeza que isso foi uma profecia de Deus, adivinhando, predizendo o que Satanás faria com as plantas. Ellen White nos explica que Satanás saiu imediatamente ao campo
montou laboratórios sofisticados, como só os céus, os habitantes de outros planetas e os seres celestes sabem, e nesses laboratórios ele adulterou plantas, fez surgir espinhos. O trigo foi adulterado e já não era tão benfazejo, tão proveitoso, tão útil para nós. O relato da queda, portanto, nos traz a grande decepção. Capítulo 3, verso 19, com o suor do teu rosto você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Queriam ser semelhante a Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi preciso que Deus dissesse, voltarás ao pó, porque do pó fosse tirado. Nós temos uma missão, brilhar o rosto de Jesus na terra, mas não fazer como a serpente, rastejar neste mundo, acreditando nas falácias de Satanás. No paraíso idílico, onde o relacionamento Adão, Eva, Deus, animais, plantas era perfeito, agora o mal, a nudez havia aparecido. Então se servem eles das folhas do jardim, porque se escondiam do chamado de Deus que lhes procurava. Não foi o homem que procurou a Deus. Adão, onde estás? Dizia ele na viração do dia, por entre o jardim. Ouvindo o homem, verso 8 do capítulo 3, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É o fruto do pecado, ele causa separação entre nós e Deus, porque os seus pecados é que causam separação entre mim e vós, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Quem te disse que estava nu? A acusação veio logo de Satanás, você está nu, agora você é meu. Você agora se envergonha de si mesmo diante de Deus. E então vem a promessa. Deus diz que vai esmagar a cabeça da serpente. E logo em seguida, nós vamos ver que não para por aí. No verso 18 a 19, vamos contemplar com suor. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela... Com suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Já não era mulher mais o nome de Eva, Adão havia trocado de mulher, porque é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora essa carne pecadora, esses ossos degenerecidos, gerariam filhos, e ela então seria a mãe de multidões. Deus multiplicando, atendendo o seu comando, multiplicar e encher a terra do capítulo 1, com o capítulo 2 dizendo como isso aconteceria, e no capítulo 3 a restauração do homem. Porque na descendência da mulher de Eva é que veio toda a salvação para o nosso planeta, para o nosso mundo. Verso 20 e 21 do capítulo 3. Adão deu à mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Sim, as roupas de pele para cobrir a nudez, a pele da ovelha. Essa pele representava a pele de Jesus que seria dado quando ele esmagou a cabeça da serpente na cruz. Assim somos vitoriosos também em Cristo. A nossa salvação é principesca, é poderosa, é vitoriosa. Ferido no calcanhar, a humanidade está sofrendo. Jesus também sofreu a morte na cruz no meu lugar. Mas todos nós estamos contemplando agora a vitória de Jesus na ignominiosa cruz, na morte vergonhosa da cruz, a vitória de Jesus. Satanás gritava naquela tarde, crucifica-o, crucifica-o. Naquela manhã sombria, às 9 horas da manhã, todos estavam no espetáculo da morte do nosso Jesus. E quando à tarde Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Satanás vangloriou-se da vitória sobre Jesus. Esmaguei a cabeça, dizia ele. Mal sabia ele que era a cruz quem esmagaria a cabeça da serpente. Estamos salvos, salvos pelo sangue de Jesus. Ferido a cristandade, a humanidade, Jesus, ferido no calcanhar, ressurgiu dentre os mortos, assim como eu e você. O pecado de Adão, como eu disse antes, foi racional. Ontem expliquei que o de Eva foi emocional. Ela se deparou com a torpeza, a safadeza, aquela astúcia da serpente que enganou a ela com fruto belo,
um fruto dourado pendurado numa árvore bonita, palatável, e parecia dar entendimento, pois a serpente estava falando. Mas agora ela conhecia o mal, assim como também Deus conhecia. E Deus diz aqui, Deus conhecia porque tinha visto a queda do seu anjo querido, Lúcifer, nos céus. Perdeu 1/3 dos seus anjos para o mal. E agora via a ferida na humanidade se espalhando pelo universo, a epidemia do pecado. A pandemia universal se restringiu ao planeta Terra. Salva o universo, Jesus salva agora também o planeta Terra. Qual foi o pecado, então, de Adão? Êxodo capítulo 20, nós passamos a ler a partir do verso 3. Porque pecado, diz a Bíblia, é transgressão da lei. Aquela lei, não tomarás do fruto do mal, repercute diretamente nos 10 mandamentos. Já falei, os 10 mandamentos já existiam, a prova está aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Adão idolatrou a Eva e, portanto, ele também quis morrer, se ofereceu a comer do fruto sabendo das consequências. E assim, ele não confiou no poder regenerador, restaurador, na providência divina. Jesus já tinha se prontificado a morrer no lugar de Eva, agora morreria também por Adão. Mas se Adão tivesse confiado, Jesus teria vindo e resolvido a situação antes que o mal se alastrasse, antes que o pecado continuasse. Mas o que houve? Um Deus, a mulher foi feita Deus no lugar do próprio Jesus. Não farás para ti nenhum ídolo. E o ídolo estava agora diante deles, a serpente, a fruto. A mulher eram ídolos diante dos homens. Aliás, por dizer que não terás outros deuses além de mim, nós vamos ver que quando Adão pecou, ele estava realmente idolatrando aquela situação. Mas continuemos, não te prostrarás, verso 5, Êxodo 20, verso 5, não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu sou Deus zeloso que castiga os filhos dos pecados de seus pais. Então agora a geração, nós somos todos herança do pecado, herança do que aconteceu com o universo. E, portanto, nós não podemos mais escapulir por nossas próprias forças daquilo que nós mesmos criamos. Foi preciso a providência divina. O terceiro mandamento, verso 7, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E Adão ali, trocando em miúdos, estava agora tomando o nome do Senhor em vão, não dando crédito à sua palavra serpente. Lembre-se do salmo aqui, tem a impressão de não se aplicar, mas continua, verso 12, é o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que quer dizer isso? Adão não honrou seu pai Deus, Eva também não. Não foram prolongados os seus dias, eles já morreram. Aguardam a ressurreição como eu e você. Jesus Cristo já solucionou esse problema, mas enfrentaram a morte, assim como tantos entes queridos meus, tantos parentes, tantos amigos que nós vamos nos despedindo, esperando o nosso dia, o dia da volta de Jesus para nos redimir, ou o dia em que descansaremos com os nossos queridos no pó da terra, porque ao pó tornaremos, não seremos mais alma vivente, mas encontraremos a ressurreição em Jesus. O não matarás, capítulo 20, verso 13. Esse 6º mandamento, Eva violou, porque ela sabia que certamente morrerás, mas Adão, pior, sabendo que morreria, tomou do fruto, suicidou-se. É um suicídio o não matar. Ele violou esse mandamento. O 7º mandamento, não adulterarás. Não adulterarás também a relação homem-Deus, a relação homem-mulher estava ali agora enfraquecida, pois estavam nus, envergonhados. Mas a relação com Deus sofria adulteração, mudança, não podiam mais vê-lo face a face, se escondiam porque estavam nus. Foi preciso o cordeiro se vesti-los. Não furtarás, é o 8º mandamento. O que foi furtado, senão o fruto de toda árvore comerás, mas do fruto da ciência do bem e do mal, dele não comerás. De todas as árvores do jardim comerás, o jardim é meu, as plantas são minhas, não coma da árvore do mal. Então, ao provar da árvore do mal, ao provar do fruto proibido, do pecado, daquelas coisas que nos distraem de Deus, que nos afastam de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, é o que diz Paulo. Pois então,
Se a Bíblia nos explica esses fatos, não dirás falso testemunho ao nono mandamento. O nono mandamento foi violado primeiro por Eva, que ela deu um mau testemunho. Ela deu um testemunho que Adão tomou do fruto e comeu. E Adão também testemunha contra Deus ao duvidar da providência divina. Eva duvidou da palavra de Deus e foi enganada pela serpente, creu nela, numa estranha. E Adão agora então se aproxima daquele fruto e dá um falso testemunho diante do universo, provando do fruto proibido. Não cobiçarás é o 10º mandamento, verso 17 de Êxodo, capítulo 20. Na palavra de Deus, não cobiçar, eles cobiçaram o fruto, cobiçaram ser iguais a Deus, mas já eram feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos logo no começo. Então foi preciso que ficassem iguais a Deus. Deus disse que ficaram iguais, conhecedores do bem e do mal. Já disse, Deus conhecia o mal porque Satanás havia mostrado a face negra nos céus. Mas o homem agora conhecia o mal pelo mal. Conhecia o mal através de Satanás e as consequências com o suor do rosto, com dores do parto, cardos e espinhos. E agora reclamamos um mundo que está imperfeito, dominado, tiranizado por Satanás. Mas o nosso príncipe está vindo. Os sinais estão aí. Você está vendo céus e terra dando testemunhos de que Jesus está vindo. Pestes, pragas, epidemias proclamam que precisamos do nosso restaurador, do nosso regenerador, da pele de ovelha, da proteção da epidemia, das pragas, que somente pode vir pelo sangue espargido no umbral da porta dos filhos de Deus. Foi assim que os primogênitos foram salvos no Egito. É assim que você é salvo, pelo sangue de Jesus, com as vestes do Cordeiro. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você. Todos os dias temos 5 minutos. Vem e entende, 5 minutinhos, onde resumimos esse programa para que você possa assistir rapidinho e depois entender a Bíblia em Boa Companhia com os amigos. Por isso, te peço, siga, compartilhe a nossa programação. Siga a nossa página. Ali existem mais de 1000 vídeos, programas que foram levados com carinho para você. Mas não esqueça de comunicar aos amigos, compartilhando com eles a palavra de Deus. Você leva a eles esperança, leva a eles a mensagem de restauração. Que Deus te abençoe e abençoe os teus queridos e aqueles com quem você compartilha o que é dito pela palavra de Deus.